Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, o que a Bíblia diz. Quero dizer a todos vocês que estou muito contente em poder contribuir no crescimento de cada um de vocês. Espero que vocês levem este estudo muito a sério. É um curso com muito conteúdo e eu tenho certeza que todos nós sairemos ganhando. Vamos levar as coisas de Deus com seriedade. Embora sejam apenas 10 aulas, vai ser muito ensinamento. E se vocês firmarem com bastante fé, eu creio que vocês serão transformados um pouco mais através deste curso. Amém? Bom, como eu havia dito na apresentação, fazemos parte do Seminário Teológico Ebenezer. E Ebenezer aqui em Campinas, e é o curso básico também. Vamos estudar hoje o que a Bíblia diz sobre a sua origem. O que a Bíblia diz sobre a sua origem? A autoria divina da Bíblia. Deus inspirou a Bíblia. À medida que folheamos e lemos a Bíblia, nós podemos observar que do começo ao fim, ela se apresenta como se tivesse realmente sua origem em Deus. Fazendo esta afirmação ousada mais de 3.800 vezes em sua primeira divisão principal, o Velho Testamento. E isso nós podemos ver em Levítico 19:1. Levítico 19:1 diz assim: O Senhor disse a Moisés. Então aqui nós podemos ver a origem, né? O Senhor disse a Moisés. Em Isaías 1:10 diz assim: Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, deem ouvido à lei do nosso Deus. A lei do nosso Deus. E Ezequiel vai falar assim, lá no finzinho, né? Ali a mão do Senhor esteve sobre ele, né? No versículo 3. Então nós podemos perceber que Deus é quem fez todas as coisas. A segunda divisão principal, o Novo Testamento, confirma a autoria divina do Velho Testamento. Então, a segunda divisão principal, o Novo Testamento, ela também confirma a autoria divina, né? Lá em Mateus 5,18 vai falar assim: Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nenhum i ou tio jamais passará da lei do Velho Testamento, né? Até que tudo se cumpra. Lá também, em 2 Timóteo, vai falar assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. E útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. E vai falar também, 1 Tessalonicenses 2,13, né? Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana,
mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, o que creem. Então, por esses versículos, nós podemos ver que a autoria divina, né, pela própria Bíblia, é Deus. Ao fazer essas afirmações, a Bíblia afirma ser a história dos tratos de Deus com o homem e um registro da vontade divina para o ser humano. Então Deus está nos mostrando a sua vontade divina e nós, como pessoas espertas, o que as pessoas espertas fazem? Obedecem. Obedecem. As pessoas não falam que manda quem pode e quem é esperto obedece? Então, nós somos espertos, né? Vamos obedecer. Um de seus principais propósitos é ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Isto está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, né? A Bíblia não foi escrita por Deus no sentido dele ter redigido cada palavra da mesma, mas por ter sido unicamente ele que orientou os escritores, a fim de que seu conteúdo fosse verídico. Como que pode haver uma exatidão, uma sequência na Bíblia, né? Porque há um só autor, vários escritores, mas um só autor. Isso leva o aluno interessado a perguntar: quais são as evidências de que essas tão faladas afirmações da Bíblia são verdadeiras, né? O aluno interessado, eu sei que o aluno espiritual, ele vai falar que é por fé, né? E é verdade. Mas e um aluno que quer perguntar das evidências, né? Então aqui nós vamos ver o verdadeiro retrato de Deus na Bíblia. Nós podemos ver isso? Vamos ver. Como Criador, existem muitas teorias estranhas sobre como surgiu o universo físico, né? Por exemplo, a Terra, o Sol, as estrelas, os planetas, todas as formas de vida, como que elas surgiram? Tem gente que chega ao absurdo de dizer, para negar Deus, que a Terra não foi criada, ela sempre existiu. Mas vocês percebem o absurdo? A Terra, na mente dessas pessoas, podem sempre ter existido, mas Deus não pode sempre ter existido. É estranho, né? Mas a Bíblia dá, entretanto, a explicação mais razoável. Ela afirma que Deus criou o nosso universo. Deus criou. E isso nós podemos ver em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 31, onde vai demonstrar ali toda a criação de Deus, né? Tudo que Deus fez para o homem. É muito longo para eu estar lendo aqui, mas eu peço que vocês leiam em suas casas, né? Abram as suas Bíblias e leiam. Lá vai falar que Deus fez todas as coisas. Em Atos, por exemplo, vai falar assim, Atos 14, do 15 ao 17. Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo que nele há. Ao Evangelho, ao livro de Atos falando sobre Deus, né? Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem pelos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas
do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. Em Romanos vai dizer assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Amados, prestem bastante atenção ao que diz em Romanos 1, versículo 20, né? Sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, ou seja, pela natureza que nós podemos perceber. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Os seres humanos são indesculpáveis. Bastante grave, não é mesmo? Bastante grave. Temos que nos apegar firmemente ao Senhor. O começo do universo fica patenteado pelo fato de que ele terá um fim. O universo terá um fim. Existem nos dias de hoje até homens tentando ir a outro planeta, já prevendo o fim da Terra, não da Terra em si, mas de que a sua natureza vai se esgotar. O homem está prevendo isso. Imagina. Os cientistas dizem que a Terra está se desintegrando e suas riquezas estão se esgotando, que o Sol está se queimando e que as estrelas estão desaparecendo do céu. Olha, aqui temos um exemplo, né? Se você entrasse subitamente num quarto vazio e visse um peão girando rápido no chão, que aos poucos fosse diminuindo a sua velocidade e depois parasse, que conclusão chegaríamos? Que conclusão você chegaria? Você entra no quarto, vê um peão rodando e ele para. O que você pensaria? Que ele sempre estivera girando até você entrar? Ele começou a girar do nada, sempre girou, e aí você entra e ele para? Não, a explicação mais razoável seria que alguém tivesse entrado no aposento antes de você chegar e feito girar o peão. Essa seria a conclusão mais lógica, mesmo que nada soubesse sobre esse alguém ou quem iniciou a sua vida. Se você entrasse subitamente num quarto vazio, né? Aqui. Vamos ver Deus como arquiteto. A Bíblia também concorda com as mais aperfeiçoados estudos aí, né, humanos e com a melhor evidência possível que a estrutura complexa do universo só pode ter sido projetada por um cérebro superior, com propósito definido, um arquiteto divino. Um arquiteto divino. Pois é. Aqui nós podemos ler novamente Gênesis, né? Que Deus fez todas as coisas. E em Romanos também, que pela natureza, a natureza nos mostra a Deus. A natureza. O universo com um propósito, né? Vamos para ensinamentos verdadeiros da Bíblia. A Bíblia é com toda a justiça o mais aperfeiçoado guia moral do mundo moderno. Olha que coisa. A Bíblia, ela é o mais aperfeiçoado. Só em época recente, a psicologia, uma ciência moderna, descobriu princípios de saúde mental que a Bíblia vem ensinando há séculos. Vocês sabiam disso? Uma quantidade enorme de livros se dedica à análise dos métodos de ensino usados por Jesus, o mestre dos mestres.
Muitas outras religiões adotaram os conceitos bíblicos a respeito da natureza básica de Deus, do homem, do mundo, do bem e do mal e da salvação. De acordo com as melhores fontes da antiguidade, os pergaminhos antigos e as descobertas arqueológicas, a Bíblia ela é historicamente exata. Ela também concorda muito mais com os fatos da ciência moderna do que com os mitos das civilizações do passado. O fato deste livro proclamar de ponta a ponta ser a palavra inspirada de Deus é também extremamente significativo. Se é verdadeiro em tantos aspectos, poderia ser falso quanto à sua própria natureza? Olha que pergunta interessante. Se a Bíblia ela acerta em tantos aspectos, será que ela pode ser falsa em sua natureza? Poderia o maior guia moral do mundo ser também o maior mistificador da humanidade? Se fosse esse o caso, a Bíblia não seria uma bênção, mas uma maldição para todos os que nela creem e que sacrificam pátria, família, fortuna e vida para seguir os seus preceitos. A própria verdade dos ensinamentos da Bíblia é com certeza uma forte evidência da sua inspiração. Então vamos ver agora a unidade e consistência da Bíblia. O mesmo se aplica à Bíblia, embora escrita por cerca de 40 homens num período de aproximadamente 1500 anos. A Bíblia é um livro consistente. Amados, pensem como é muito sério, né? Isso daí. A Bíblia foi escrita num espaço de mais ou menos 1500 anos, por 40 homens, por 40 pessoas. E ela é consistente. E ela concorda com ela mesma, mesmo sendo escrito por 1500 anos. E por 40 homens que não se conheceram. E como que a Bíblia ela consegue ser consistente? Como que ela consegue ser uma unidade? Reis, profetas, pastores, fazendeiros, pescadores, coletores de impostos, médicos, generais, homens ricos, pobres, com e sem cultura, escreveram os 66 livros da Bíblia sobre os magníficos temas de Deus, do homem, da natureza, do nosso mundo futuro, do propósito da história, da moralidade e da salvação. Então observem que não foi somente pessoas que estudaram, não foram somente os escribas, mas foram pastores, fazendeiros, pescadores, coletores de impostos, homens ricos, pobres. Muito interessante. A indestrutibilidade da Bíblia. Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos 13:31. 1 Pedro 1, do 23 ao 25, diz assim: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. A indestrutibilidade da Bíblia, da palavra do Senhor.
A Bíblia tem sido tem sido mais atacada de qualquer outra obra que o mundo conhece. O imperador romano Diocleciano, na época de 301, 304 depois de Cristo, pensou que tinha destruído a Bíblia por meio de uma terrível perseguição. Entretanto, sua grandiosa tumba vem sendo, ironicamente, usado como uma igreja há mais de 1000 anos. Tentou-se fazer isso lá no princípio, lá no começo. Não conseguiu. Voltaire, conhecido agnóstico francês, afirmou no século XVIII que no decorrer de 100 anos a Bíblia seria um livro esquecido. A Sociedade Bíblica de Genebra ocupa hoje a casa que foi dele e a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Então, Voltaire, no século XVIII, eu acho que esse cara não pensou bem, né? Se durante 1800 anos a Bíblia não foi esquecida, por que seria 100 anos depois, né? No século XIX? Essas foram algumas das tentativas para destruir a Bíblia. Ela já foi examinada, criticada e atacada severamente de todas as direções. Mas o tempo continua a provar que cada golpe é injusto, falso e vão. Como disse Pedro, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. As profecias exatas da Bíblia. Note o significado dessas profecias. Quase todos os aspectos da vida de Cristo foram preditos muito antes da sua vinda. O rei Ciro também foi citado o nome dele muito antes. Meu irmão, minha irmã, se na Bíblia tivesse citado o seu nome, que você nasceria na cidade que você nasceu, pertenceria à família que você pertence, você não ficaria muito espantado? Não somente você, mas todos os seus familiares, todas as pessoas com quem você conversasse? Agora imagina sobre Jesus. Não foi somente uma citação. Por exemplo, o profeta Isaías, né? No capítulo 53, prediz no versículo 2 a humanidade de Jesus. E diz assim: porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia beleza que nos agradasse. Aqui, meus irmãos, no versículo 2, está falando que não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Aqui está falando daquele momento em que Jesus foi entregue, ele foi açoitado. Várias vezes ele estava desfigurado. Esse é o Jesus que veio para morrer por mim e por você. No versículo 3, a sua rejeição. No versículo 3 vai dizer assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. No versículo 4 ao 6, vai falar sobre o seu sacrifício pelos pecados da humanidade, pelo meu pecado, pelo pecado de todos nós. No versículo 4 ao 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Imagina, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus sofrendo tudo aquilo por nós. E as pessoas que passavam e viam, eles diziam, certamente ele está sendo ferido por Deus e oprimido por Deus. E tudo que ele estava passando era por nós. Nós éramos merecedores de tudo isso. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus fez tudo isso para que tivéssemos a oportunidade da salvação. E como é que nós vamos responder ao que Jesus sofreu? No verso 7 e 8, o seu julgamento. No versículo 9, a sua morte com os maus, os 2 ladrões, e o seu enterro com os ricos, no túmulo do homem rico José de Arimateia. E nos versos restantes do capítulo, a profecia é ainda ampliada. Por isso, amados, nós procuramos estudar a Bíblia para mostrar a Jesus que valeu a pena todo o sacrifício que ele fez. Que ele pode contar conosco, comigo, com vocês, para levar adiante a palavra da salvação. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos ser crucificados para a salvação de outras pessoas. Jesus já fez isso por cada um de nós. O que nós precisamos é disposição. Disposição. Como poderia Isaías prever com tanta exatidão, tantas informações sobre Jesus no ano 700 antes de Cristo? Agora nós vamos ver as profecias sobre Cristo. Em Gênesis 49:10 vai falar que Jesus viria da tribo de Judá, da linhagem de Davi, né? Em Gênesis e em Jeremias. E podemos ver onde elas foram cumpridas, em Mateus 1, do 2 ao 3, Mateus 1, em versículo 1 e versículo 6. Onde está escrito, em Miqueias e Isaías, né? O nascimento de Jesus. Está escrito que nasceria em Belém e de uma virgem. E onde se cumpre? Em Mateus capítulo 2, versículo 1, em Mateus capítulo 1, versículo do 18 ao 23. Vai falar também do seu precursor. Vai falar lá em Isaías 43 e Malaquias 4, do versículo 5 ao 6. Vai falar de João Batista, né, o seu precursor, voz do deserto, como Elias. E se cumpre em Mateus, né, podemos ver o cumprimento em Mateus capítulo 3 e em Mateus capítulo 17. Vai falar também da humildade de Jesus em Zacarias, Isaías, e a humildade. Montará num jumentinho sem aparência e sua rejeição. E o cumprimento em Mateus 21, Mateus 26 e João 8. Vai falar também sobre a sua morte, crucificação com os maus, sepultados com os ricos, sorte sobre suas roupas, desprezados, sacrifício pelos pecados, né? Está escrito lá em
Salmos, Isaías, Salmos e o cumprimento, onde é que se dá, né? João, Mateus, João 19, Mateus 27, João 19 novamente e 1 Pedro 2 e 2 Coríntios 5. Vai falar sobre a ressurreição. Está lá em Salmos 16, 10 e o cumprimento em Atos 2. Vai falar sobre o seu reino. Vai falar que seria no quarto reino, a começar em Jerusalém, sobre o trono de Davi para todas as nações, né? Então, temos aqui onde está escrito Daniel e Isaías, e temos onde se cumpre em Marcos, Lucas e o livro de Atos. Imagina, amados, nós temos muitas profecias. Aqui está mostrando as profecias e o cumprimento, né, literal. Se cumpriram mesmo, né? Mas tem muitas referências que fazem sobre Jesus também. Há várias evidências. Lá a Bíblia inteira vai falar sobre a vida de Jesus. A Bíblia inteira vai falar o que Jesus teria que passar, né? Como nós estamos vendo aqui, que ele nasceria de uma virgem em Belém, né? Que ele seria crucificado. Lembra quando Jesus fala, está feito, está terminado? Acabou. Tudo que estava escrito a respeito de Jesus, ele cumpriu na cruz. E a última coisa que ele falaria é, tenho sede. E lhe oferecem o vinagre, né? Pois é. A conservação da Bíblia. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego. Então a língua falada, né, no Antigo Testamento, no Velho Testamento é o hebraico e no Novo o grego. O Velho Testamento, a primeira parte da Bíblia, começou a ser escrita cerca de 1400 anos antes de Cristo, em hebraico antigo. A última parte, o Novo Testamento, foi escrito no primeiro século depois de Cristo, em grego antigo. Como podemos ter certeza que a Bíblia de hoje contém as mesmas mensagens de Deus que os escritores inspirados escreveram há mais de 1900 anos? Uma pergunta super interessante e bastante edificante estudarmos sobre ela também. Bastante sérias, né? Manuscritos antigos. Temos então o manuscrito sinaítico, o vaticano e o alexandrino. Existem três outros documentos datados do século V, os manuscritos de Efraime, Beza e Washington. Manuscritos em línguas originais, traduções antigas. São muitas traduções antigas da Bíblia que confirmam a exatidão dos manuscritos e do texto bíblico atual, incluídas entre eles estão a Vulgata, uma tradução para o latim feito por Jerônimo em 405 d.C. e outras traduções em siríaco, egípcio, etíope e armênio, todas feitas entre o terceiro e o sexto século. Há ainda outras traduções e centenas de cópias antigas. A Bíblia poderia ser reproduzida hoje através dessas traduções que remontam quase ao tempo dos apóstolos. Então são bem confiáveis. Citações antigas. Os escritos de ministros da igreja do primeiro, segundo e terceiro século podem ser lidas ainda hoje. Eles citam livremente a Bíblia e alguns, possivelmente, os escritos originais do Novo Testamento.
Fontes acreditadas declaram que se o Novo Testamento fosse completamente destruído ou se perdesse, poderia ser reproduzido em sua totalidade através das citações feitas por estes primeiros escritores. Que interessantíssimo, né, amados? A Bíblia diz, né, a palavra do Senhor permanece eternamente, né? 1 Pedro 1:25. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Que coisa! Então, o que é que nós podemos concluir, né? O estudo da origem da Bíblia é uma experiência emocionante. Vemos Deus como seu divino autor, conforme evidenciado pelo retrato fiel do próprio Deus. Retrato fiel do próprio Deus. Estudamos também os seus ensinos verdadeiros, sua unidade e indestrutibilidade. E as profecias. Ela é a mensagem inspirada de Deus transmitido à alma do homem, cuidadosamente conservada para todas as gerações em milhares de manuscritos antigos, traduções e citações. A Bíblia está agora em suas mãos e você começou a estudá-la. Parabéns a todos vocês. Vai ver que o seu conteúdo na próxima lição é ainda mais interessante e proveitoso do que o estudo da sua origem. Meus amados irmãos e irmãs, espero que essa aula, primeira aula sobre a origem da Bíblia, né, tenha sido proveitoso para vocês. Eu realmente faço isso com muito gosto e peço sempre a Deus que Ele esteja me instruindo e esteja instruindo a cada um de vocês também. Amém? Até a próxima semana e vocês receberão vocês estão recebendo esta videoaula e receberão mais um presente também. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.